Antes de nós entrarmos especificamente no livro, eu gostaria de lhe perguntar qual foi a motivação maior, ainda que o senhor, desde os 17 anos, tenha se interessado pelo tema, mas mais recentemente, qual foi a sua grande motivação para publicar esse O Ataque de Porongos? Eu hesitei, porque sobre esse tema é o terceiro que eu escrevo. Eu hesitei por algum tempo de afirmar que Porongos foi planejado por Caxias. Evitei de afirmar isso. E eu imaginava que a própria história da carta falsa fosse também uma determinação do Caxias. Eu não tenho nenhum depoimento que diga assim, o Caxias determinou ao Chico Pedro que falsificasse a carta nesses termos. Eu não tenho esse documento. Mas, na teoria do domínio do fato, que hoje é moderno, obviamente que ou Caxias determinou isso, ou Caxias sabia disso. E que aí no livro eu abordo o seguinte: o Chico Pedro falsificou uma carta que queria demonstrar que havia traição do Canabarro a Carlos Farroupilha. Mas por que o Chico Pedro fez questão de ter testemunhas dessa falsificação? Não contente ainda com ter testemunhas oculares da falsificação da carta, ele disse isso diversas vezes em outros ambientes para outros companheiros comandados dele. Porque o interesse era exatamente que o Caxias não fosse responsabilizado por isso. Sim. Porque veja o seguinte, a imagem do Caxias junto à liderança Farroupilha era muito boa. Sim. Tanto que queriam que ele continuasse governando a província, ele foi senador, depois foi presidente da província de novo, lá em 51, quando invadiram o Uruguai. E eu diria que os Farroupilhas eram guerreiros românticos, né? O Caxias era um militar profissional, são visões diferentes. Mas tem coisas assim. Em abril de 44, o Caxias faz um ofício ao ministro da Guerra pedindo uma força de recrutas da corte de aproximadamente 400, porque ele precisava para pôr em Jaguarão, que era uma posição muito exposta, etc. E tal, uns 400 homens. Que era uma rota de fuga também dos e ao mesmo tempo se desenvolvia a Guerra Grande no Uruguai, também tinha gente de lá que entrava, etc. De lá para cá era uma região conturbada e perigosa. Bom, em junho tem ofício do Caxias para o ministro da Guerra, lembrando que em abril ele já estava pedindo essa, e que não tinha chegado ainda. Essa força chegou em setembro. E consta em ordem do dia do Caxias, escrita pelo subcomandante do Estado-Maior dele, que desde setembro o Caxias já estava com a operação planejada. Aí ele traz os 400 recrutas da corte, que substitui as guarnições de Pelotas, e também pega guarnições de Jaguarão e algumas forças de distrito de Piratini, e com isso ele faz a brigada do Chico Pedro passar de 500, 600 homens para 1.200 aproximadamente. Com 1.200 Chico Pedro poderia atacar o Canabarro, agora com 500 não. O Canabarro, nessa altura, os números são muito dissonantes. Né? Teria entre 1.000 e 2.000 homens, ou seja, às vezes... eu acredito que pouco mais de 1.000 ele teria na ocasião. Depois de Porongos, ele conseguiu formar novamente um grupo de mais ou menos 1.000. Mas as descrições dos homens que estavam com o Portinho, que era a vanguarda do Canabarro, que estava no Quebracho, se defrontando com a vanguarda do Caxias, que era um confronto aparatoso, mais de tiros para cima, né? E quando houve dia 10 de novembro, 4 dias então antes do Porongo, houve um confronto de um piquete que fazia, acho que uma flanco-guarda do Canabarro com a vanguarda do Chico Pedro Fidelis, e o Caxias ficou temeroso que isso fizesse o Canabarro voltar a atenção para o lado de onde vinha. Sim. Então ele, leste. Então ele incrementou o tiroteio no Quebracho, e isso fez com que o Canabarro mandasse mais gente para lá. Entendi. Então eu, por tudo que sei,
O máximo de gente que o Canabarro poderia ter seria em torno de 1.200 homens, contando a vanguarda dele no quebracho. E ali dos Porongos, não sei, 600 homens, talvez, ou menos. Eu queria ter... O tema é muito provocante, me interessou de perto, né? Essa entrevista foi longamente planejada para chegar aqui e fazermos. O que baralhava um pouco também a circunstância é que me parece que havia dois emissários dos Farroupilhas, o Vicente da Fontoura e Padre Chagas, que estavam prontos para ir para a corte para negociar para a justiça. Então, como o senhor disse, o clima era de, olha, está terminando. Claro. Né? Estamos chegando ao fim. Quer dizer, só vamos desenvolver ações aparatosas, vamos dar tiro para cima e ninguém vai ser machucado. Estava certo que no dia 14 de madrugada o Vicente da Fontoura, o padre, chegaria ao acampamento do Caxias para de lá ir para o Rio. Sim. Buscando o armistício. E exatamente nesse dia é que o Canabarro é atacado por... Eu queria tocar um pouco na figura do Chico Pedro Moringue, né? É um apelido Moringue, né? A gente costuma hoje, nos tempos de hoje, a gente vê um sujeito, um piloto dirigindo muito bem na chuva, né? A gente diria que é um as, pilota melhor que os outros na chuva. Esse Moringue, ele tinha algumas peculiaridades, esses ataques surpresa, essas coisas assim meio de guerrilha. Era um especialista? Era. Eu conheço inclusive militares vivos, militares de carreira, que inclusive dizem que o Moringue foi pioneiro nessas ações, que ele transportava cavalos em lanchões para fazer ataques de cavalaria. Aqui eu cito alguma coisa. Ele sistematicamente procurava atacar à noite. À noite. Em plena... Tem um caso, pelo menos, eu lembro dele ter suspendido o ataque, porque ia clarear em seguida, ele não teria tanto tempo. Tanta vantagem. Né? E isso, pelos guerreiros farroupilhas, era muito mal visto. Vamos dizer, um guerreiro farroupilha entendia que isso era uma covardia, atacar no escuro. Quer dizer, o Moringue tinha a visão do militar profissional, embora ele não fosse. Ou seja, isso é coisa de gente traiçoeira. Isso. O combatente romântico dizia, eu quero corpo a corpo, olho no olho. E já o Moringue usava de uma estratégia. Aliás, é preciso que se diga aqui àqueles que nos assistem, que ele fez uma aproximação do sítio de Porongos. Foram 4 noites em que ele se aproxima? Eu fico com... Ele diz 4 noites de marcha forçada. Mas outros depoimentos, inclusive do Félix de Zambuja Rangel, que era o ajudante de campo no combate Porongo, ele cita o dia que saiu, que é uma semana. Talvez nas 4 noites tenham acelerado a marcha, mas o Félix da Zambuja e o próprio Estado-Maior do Caxias, cito, essa aproximação... E noite iniciado com lua minguante e lua nova, né? Nas noites mais escuras. Ele tinha um cuidado extremado. Agora aí entra o Caxias também, né? Porque o Caxias não escapava detalhe nenhuma das ações dele. Não é à toa que hoje ele é o patrão do exército. Repara o tempo que ele demorou para fazer esse ataque, de terminar esse ataque ao Canabarro, porque ele não ia deixar desprotegido guarnições, não ia deixar Pelotas sem guarnição. Então ele não deixava furo nenhum para o adversário. Ele era perfeito. Essa aproximação, essa marcha forçada em plena lua minguante e depois nova, ele tinha cuidados, por exemplo, com não fazer fogo, né? Pois é. E mais, era muito grave numa marcha noturna um comandado Chico Pedro fumar. Se pegasse, era preso. E aquela brasa pode ser visível a longa distância? Tem descrições, inclusive, do Estácio Zambuja, que foi um comandado Chico Pedro, que o Bento Gonçalves se descuidava disso. E uma vez eles espantaram a força do Bento Gonçalves, e ele usa uma expressão mais ou menos assim, porque nós vimos os pirilampos do Bento Gonçalves, que eram os cigarros dos caras à noite. Que interessante, né? Então o Chico Pedro era muito cuidadoso. A própria comida era fria para não... Diz que era comida pronta. Comida pronta
Então ele vai se aproximando, para a gente chegar montando o nosso cenário, ele vai se aproximando em 4 ou 7 noites, cuidando do barulho dos arreios, né? Todo cuidado para dar. As descrições é que ele amarrava com pano, né, a espada para não bater e dos arreios, partes metálicas, né, freio, etc., para não fazerem ruído. Eu tenho Porque o ruído de uma pessoa só, ruído de 1000, lógico, né, 1000 cavalos já é complicado. Eu tenho uma curiosidade, me leva a perguntar para o senhor o seguinte: nesses entreveros todos, como é que eles descobriam isso para as pessoas aí que não têm o hábito de estudar isso? Como é que eles descobriam onde andavam os inimigos? Ou seja, essa localização era permanente? Era. Tinha uma rede de informações, de espias, como também eu sou convencido que dentro do grupo dos Farroupilha, dos combatentes Farroupilha, tinha gente ali bem paga para fazer isso. Tem alguns casos que foram publicados. Tinha eu não me lembro agora aqui o nome, foi ministro da Marinha da República Baiana, e ele veio e ficou coronel aqui. Tinha muito baiano na Revolução Farroupilha. Tem até um outro coronel que é signatário lá de Poncho Verde, veio da Sabinada para cá, né? Esse homem é um homem interessante, ele naquela época, olha que coisa atual, ele meteu a mão no dinheiro da República Baiana, ele atrasou até salário de funcionário e tudo, porque ia comprar não sei quantos navios para a Marinha da República da Bahia. Sim. E os baianos estão até hoje a ver navios, nunca comprou nenhum. Depois ele veio para cá, ele ficou como coronel aqui, participou do Estado-Maior do Bento Gonçalves, e inclusive o Bento Gonçalves foi muito criticado por isso. Depois ele foi para Montevidéu e aí negociou com o Império e contou segredos aos montes dos Farroupilhas, né? Então, eu não me lembro o nome desse homem. Mas o Pedro Moringue, quer dizer, o Canabarro preocupado... A respeito disso que tu falou também, desculpa, se olhar a documentação, aqui no arquivo histórico já está impresso já a transcrição de muitos documentos. Pegar coisas de Bento Gonçalves, ver que ele estava sempre sendo informado, antes de Porongos, por exemplo. Tal dia, Moringue foi visto em Jaguarão, mas não andava sem força. Tal dia, o Moringue foi visto em Rio Grande, assim, assado. Tinha uma rede de informações e de espias. De parte a parte. De parte a parte. E acredito que o Caxias tinha o Caxias, quando montou seu exército aqui, com 12 mil homens, era uma coisa da maior importância, o serviço de fomento a intrigas, não sei como é o meu nome aqui. Isso aí era, assim como houve essa carta aí do Moringue para intrigar o Canabarro com os demais Farroupilha, houveram outras que não teve tanta repercussão.